Tá aqui. E vamos ao vivo para o YouTube. Começou, né? Aí agora a gente... Pronto, estou disponível. Tudo bom. Obrigada. Boa noite a todas e a todos, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal do YouTube da UAB Itaquera, da Comissão de Direito Sistêmico. E nós vamos iniciar mais uma palestra da nossa jornada, e eu vou passar a palavra para a Thaís Aires, da Comissão de Direito Sistêmico de Santos. Gratidão, Roberta. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. E em nome do presidente da subseção de Santos, Dr. Rodrigo de Farias Julião, e também como presidente da Comissão de Direito Sistêmico, dou boas-vindas ao palestrante de hoje, o nosso professor Renato Bertatti. Gratidão, Renato, por ter dito um sim a essa jornada. Primeiro já tinha dito um sim para participar de um evento na UAB de Santos, e quando nós viemos com essa ideia de ampliar e trazer os colegas, e esse evento ganhou mais força, você novamente disse um sim, e tenho certeza que todos vão aproveitar muito os conhecimentos, tudo que nós recebemos também. E tem uma frase que o Renato falou em um dos nossos módulos, que é uma frase que eu carrego sempre, inclusive num trabalho que eu fiz eu citei, e quem se preocupa em agradar o cliente não pode fazer o seu trabalho. Gratidão, Renato, e vamos em frente. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Keila, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Franca. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento. Saudações, Renato, nosso querido professor. E eu quero agradecer, primeiramente, ao nosso presidente da Comissão de Direitos Sistêmicos, ao presidente da nossa subseção de Franca, que sempre apoia a nossa comissão, doutor Marcelo Mariano Noronha, e o nosso professor, querido professor Bertatti. Eu deixo aqui o meu agradecimento e aproveito para deixar esse momento como uma homenagem por tudo que nós recebemos na Escola Helig, os seus conhecimentos, e nessa oportunidade nós passamos para quem está nos assistindo um pouco também, através do Renato, os conhecimentos que nós recebemos, com muita gratidão. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Janice, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto. Boa noite a todas e boa noite a todos. Nosso querido professor, Dr. Renato Bertatti, seja bem-vindo a essa nossa jornada. Quero, primeiramente, agradecer ao nosso presidente da comissão da OAB de Ribeirão Preto, Dr. Luiz Vicente, todos os membros da Comissão de Direito Sistêmico, que juntamente sempre apoiam todos os eventos. E o que nós podemos esperar dessa noite? Muita introspecção, muito aprendizado. É um pouco daquilo que a gente aprendeu nos módulos da pós-graduação, e eu nunca esqueço das falas do Dr. Renato Bertatti, quando ele fala, por exemplo, que a herança não é um direito. E isso fica sempre muito marcado, cada fala dele, e as vivências também que nós tivemos, né, de dupla,
de trio, as constelações que foram feitas, e depois as aulas sobre adoção. Então, ele trouxe algo que realmente quebrou paradigma, quebrou conceitos que a gente tinha, e nós queremos passar disso um pouco para vocês que estão assistindo e que vão assistir depois. Então, gratidão, doutor Renato, e a todas as meninas que organizaram esse evento. Obrigado, Janice. Agora eu vou passar para o vice-presidente da comissão de Petrópolis, doutor Mauro Fernando Candu. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E é um prazer muito grande participar, né, dessa live, especialmente com o nosso querido professor, né, Renato Bertatti, pessoa que, com os seus conhecimentos, sempre enriqueceu a minha vida e continua enriquecendo cada vez mais. Gratidão, né, Renato, por você ter aceitado esse convite, uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito especial. E gratidão também ao Dr. Marcelo Schaefer, presidente da subseção de Petrópolis. Gratidão à nossa presidente, a Tilda Chalub, né, que nos dá o apoio necessário. E é um prazer muito grande estar aqui e ouvir o nosso querido professor Renato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Agora eu vou passar a palavra para a querida amiga Elza, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Poços de Caldas. Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter você aqui, Renato, hoje conosco. Eu realmente sinto muita falta das suas aulas, estou muito feliz por te ver aqui. E eu quero muito agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos e agradecer especialmente ao presidente da subseção aqui da OAB de Poços de Caldas, doutor Otacílio Andreatta, a toda a diretoria e também a nossa Comissão de Direito Sistêmico. Muito obrigada a todos e eu vou passar a palavra agora para a doutora Roberta Moreira, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Itaquera. Obrigada. Então, novamente, agradecendo então a todos que estão aqui presentes, agradecendo já as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, a diretoria da OAB Itaquera, que sempre traz para a gente muita leveza no que é feito aqui, apoio. Então, na pessoa do doutor Eduardo, da doutora Isabel e de todos que acompanham, e as lideranças também das outras comissões. Esse processo a gente tem aprendido muito a olhar para o todo, né? E, sem dúvida nenhuma, Renato, trazer você aqui nessa união das comissões é uma alegria profunda. Seja pelo profissional que você é, essa leveza que sempre você traz nos assuntos, com tanta profundidade, e às vezes tão dolorosos em alguns processos, né? Olhar para algumas questões nossas. Então, eu acredito que nós vamos, de alguma forma, também transmitir aí para as pessoas que vão assistir agora ou depois, algo muito profundo sobre esse tema tão interessante que é a adoção. Gratidão aqui. E eu passo a palavra agora para a doutora Daniele, representante da Comissão de Direito Sistêmico de Vargem Grande Paulista. Obrigada, Roberta. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estarmos aqui reunidos novamente, hoje com a presença do nosso querido mestre, né? Nosso querido professor Renato Bertatti. O Renato é uma unanimidade, né? Na minha opinião, excelente profissional, um professor de uma sensibilidade, uma didática incríveis e uma pessoa extremamente doce, acessível. É um prazer, é uma alegria para todos nós termos você aqui. Renato, eu estou como presidente da Comissão de Mediação e Direito Sistêmico de Vargem Grande Paulista. Queria agradecer também ao presidente da nossa subseção, doutor Tiago Comim, que é uma pessoa muito aberta aí aos MASCs, aos meios adequados de solução de conflitos, e está muito interessado
aqui nessa jornada, né, falando sobre visões sistêmicas. E eu vou fazer, coube a mim, Renato, depois de falar da nossa alegria aqui em tê-lo conosco, em dar as boas-vindas, em fazer uma breve apresentação aqui tua, que com certeza não faz jus a toda a tua trajetória, que ficaríamos aqui falando muitas páginas aqui do teu currículo e da trajetória de vida tão bonita que você tem dentro do caminho da medicina, dentro do caminho das constelações, do caminho da docência. Então, a gente fez um resumo, tem muita coisa bacana para falar, e então eu vou fazer uma breve apresentação aqui tua. Espero que faça jus a um pouco tudo que você merece. O Dr. Renato Bertatti é médico, né, formado desde 1989, especialista em parasitologia, alimentação, treinador em oxoterapia e meditação, formação em bioenergética, conheceu o trabalho das constelações familiares lá em 1997, bastante tempo. Formou-se na primeira turma do Brasil em 1999 com a Mimanza. Acompanha os trabalhos de Bert Hellinger há mais de 18 anos, no Brasil, na Alemanha, México, Colômbia, Argentina. Trabalha com medicina holística há mais de 28 anos e com psicoterapias em grupos e consultórios também há mais de 25 anos. Foi o primeiro terapeuta a ministrar treinamento em constelação familiar sistêmica no Brasil. Trabalha com consultoria sistêmica empresarial. É o único brasileiro que participa das formações em constelação da Hellinger Schur Fola do Brasil. Publicou um livro, Adoção, Como Alcançar o Sucesso, um olhar sistêmico no processo de adoção. É coordenador, né, atualmente dos cursos de pós-graduação em formação em constelação familiar da Hellinger Schur e da Faculdade Inovari. Eu gostaria de também falar um trecho que eu anotei, que eu refleti por muito tempo, Renato, depois do último módulo que eu tive com você, tive o prazer de estar, e foi um módulo impressionante, porque falávamos de saúde na turma da formação na G4, no início do ano, em março, uma semana antes de estourar toda a pandemia e do isolamento, né? Foi o último módulo que nós tivemos presencialmente, e eu escrevi algumas coisas aqui que você falou. Neste módulo de saúde, uma semana antes do isolamento, né, da pandemia, e eu queria compartilhar, porque foi objeto de muita reflexão. Para mim foi algo tão profundo, que me tocou tanto, que eu fiquei muitos dias pensando nessas frases. Então, o professor Renato nos ensinou o seguinte: quem busca segurança não confia na vida. Epidemias, doenças e sintomas demonstram que há algo errado, que deve ser revisto. Então, devemos ficar muito atentos e despertos e aguardarmos os próximos movimentos. Seguir adiante sempre implica em se expor em algo, mas eu mudo o meu olhar e passo a mudar o meu caminho e as minhas expectativas. Muito obrigada, gratidão, Renato, por todos os teus ensinamentos, por você ser quem é, ser quem foi, ser quem vai ser ainda. Muito obrigada por tudo, gratidão por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniele. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, que lindo ver essa união de comissões, né, de direito sistêmico. Eu fico muito tocado e surpreso, né, como vocês conseguem se organizar, se unir, né? E eu sei que atrás de cada uma de vocês ou de cada uma dessas comissões, com certeza vocês alcançam muitas pessoas e com certeza vocês têm feito um trabalho incrível de, em última instância, estar levando amor a situações de conflitos. Em última instância, vocês, advogados, juízes, promotores, desembargadores, enfim, todos vocês que estão ligados à justiça, trabalham. Vocês trabalham com conflitos. E eu não tenho dúvida que todos vocês
tem levado muito amor para essas situações de conflitos. E eu também não tenho dúvida, assim como o Bert sempre fala, só o amor pode trazer a paz. Só o amor que cura pode elevar as pessoas e tirá-las da sua dor e colocá-las num outro nível, num outro lugar, onde se pode encontrar a plenitude e encontrar a verdadeira paz diante dos conflitos. Portanto, eu tenho certeza que vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas eu sei que, em última instância, todos vocês, todos e todas, estão falando sobre amor, cada um dentro da sua área, da sua forma, e é emocionante ver isso, né? É muito emocionante. Quando eu conheci a constelação, lá em final de 96, 97, eu organizei o primeiro grupo aqui no Brasil de constelação da Vimansa. Eu fiquei profundamente tocado por aquilo que eu vivenciei. E eu sabia naquele momento que eu tinha encontrado algo que me ajudaria muito no meu trabalho, mas antes de mais nada em mim. Porque aquilo que eu vivenciei no meu primeiro trabalho, no contato com a constelação, eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida para sempre. Não só a minha vida pessoal, mas também a minha forma de trabalhar como pessoa, com as pessoas, e que eu sempre fiz como médico, como terapeuta, como médico holístico, enfim. E quando eu olho para como tudo isso cresceu, como tudo isso se desenvolveu em todas as áreas, e especialmente no judiciário, né? É muito lindo ver tudo isso. Como isso não só cresceu e se desenvolveu profundamente no Brasil e também em todo o mundo, é muito gratificante e muito rico participar de toda essa expansão e crescer junto com todo esse movimento e perceber e principalmente vivenciar o quanto isso vem ajudando as pessoas, seja individualmente, seja nas relações de conflitos, seja na área da saúde, seja nas empresas, nas organizações, seja nos processos de educação, da pedagogia, enfim. A constelação, ela vem trazer uma nova forma de olharmos para a vida. Ela traz uma nova forma de nós acessarmos conhecimentos que já existem e que até então nós não tínhamos como acessar. E dessa forma também, a constelação, ela trouxe um olhar muito importante para todo o processo da adoção, que é o tema que nós vamos abordar aqui hoje. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esse tema de adoção, sobre o ponto de vista, sobre o olhar sistêmico. E então, muito obrigado pelo convite, é uma honra, um prazer, e eu me sinto sempre muito disponível e aberto para tudo aquilo que eu sinto que é sério e que tem como finalidade, em última instância, trazer um novo olhar, trazer um olhar aonde a gente pode ver aonde está o amor dentro das relações. E quando nós falamos desse tema de adoção, esse tema é um tema extremamente importante, né? Porque é um tema que tem vários aspectos, é um tema que ele tem várias facetas e, portanto, é muito importante que a gente amplie o nosso olhar para todos os aspectos que envolvam
essa questão da adoção. Então, é claro, nós vamos falar um pouco sobre isso, depois quero abrir espaço para que a gente possa interagir, conversar. E eu sei que é impossível, em uma hora, a gente explorar tudo que pode ser visto dentro desse tema e as dimensões que ele traz. Mas acredito que é possível que a gente possa olhar para o essencial dentro de todas essas facetas que envolvem um processo de adoção. E quais são esses lados, quais são essas facetas que envolvem o processo de adoção? Bom, basicamente isso envolve os pais biológicos, envolve os pais que adotam, envolve o processo de adoção, muitas vezes envolve também o judiciário, que é onde se legaliza esses processos, e eu digo muitas vezes porque muitos processos de adoção acontecem sem passar por essas vias, e envolve o principal aspecto, que é o da criança. A criança é o objeto do qual se reside o centro de todo esse processo. Então, olhar para um processo de adoção para que ele possa ter um sucesso, é extremamente importante que a gente olhe e contemporize todos esses aspectos, porque em todos eles pode ter dinâmicas que pode trazer sérias consequências ou mesmo muitas dificuldades ou se tornar empecilhos para que uma adoção tenha sucesso. Então, eu queria falar brevemente sobre esses aspectos, né, para que a gente possa desenvolver esse olhar. E eu queria começar primeiro falando sobre os pais biológicos. Num processo de adoção, acaba-se tendo um pensamento muito frequente, que é que os pais biológicos não são bons pais. Existe um pensamento frequente ou uma crença frequente atrás dos pais que entregam um filho para adoção, e muitas vezes, especialmente a mãe, de que essa mãe é uma má mãe, uma mãe que não ama seu filho, uma mãe que não está interessada nesse filho e que, portanto, de cara, na maioria das vezes, as mães biológicas, elas são imediatamente excluídas do olhar nesse processo de adoção, porque inconscientemente existe esse pensamento. Uma mãe que entrega um filho para adoção não é uma boa mãe e, portanto, ela não tem direito e, portanto, nós imediatamente excluímos ela do nosso olhar. E o que normalmente faz a gente excluir ela desse olhar é esse pensamento, esse julgamento de que uma mãe que entrega um filho para adoção não ama seu filho e não é uma boa mãe. Então, esse pensamento faz com que as pessoas sequer olhem ou considerem a mãe biológica dentro dessa situação. Ou seja, ela é automaticamente excluída através desse pensamento. Então, esse pensamento, ele vem se mostrado, na minha experiência, um pensamento muito equivocado. Ele vem se mostrado um pensamento muito... um julgamento muito superficial e que não é correto e normalmente não é justo. Quando a gente olha para essas mães que entregam os seus filhos, não importa por qual motivo, ela faz isso com muita dor, com muito sofrimento. E essa mãe que entrega esse filho, em última instância,
ela o faz porque ela quer que esse filho tenha a condição de ir adiante. Em última instância, uma mãe, quando entrega um filho, ela deseja algo de bom para esse filho. E ela sente, em última instância, que ela não é a pessoa que tem condição de dar aquilo que esse filho merece, seja por condições financeiras, seja por condições psicológicas, seja por condições de saúde, seja por condições emocionais, em função de que existe um conflito dentro dela com relação ao pai. Mas, de qualquer forma, quando uma mãe gera um filho dentro de si e entrega esse filho, em última instância, ela quer algo para esse filho que ela não se sente em condição de dar e oferecer. E, portanto, o que move ela a ter e gerar esse filho e não abortá-lo e depois entregar ele a uma instituição, a uma família, no fundo é um ato de amor. É um ato de amor aonde ela abdica do seu direito de estar com esse filho em prol de que essa criança tenha uma chance, uma oportunidade, uma condição que, pelas questões dela, sejam elas quais for, ela sente que ela não tem condição de criar. Ela sente que ela não tem condição de dar. Então, em últimas palavras, ou em outras palavras, o que move lá no fundo a entrega de uma criança para um processo de adoção não é um ato desumano, não é um ato de indiferença, não é um ato de desprezo, e sim um ato de amor. Mas é difícil as pessoas olharem para isso. E essa mulher, quando ela faz isso, essa mãe ou esses pais, quando eles fazem isso, eles sabem que eles vão ter que carregar algo para o resto da sua vida. Não é algo que eles vão fazer, virar a página e esquecer. Não, é impossível. Eles vão carregar uma dor, um sofrimento, e eles vão lembrar todos os dias que eles têm um filho e que esse filho agora está em outra família. Quando essa criança faz 1 ano, eles vão estar lembrando que esse filho está fazendo 1 ano. Quando ele faz 10 anos, eles vão estar lembrando que esse filho fez 10 anos. E assim sucessivamente. Portanto, essas mães, elas entram num processo, embora o façam em última instância por amor, elas entram num processo de muita dor, de muita culpa, de muito sofrimento, de muita saudade. Muitas delas vão agora, através desse peso, inclusive, às vezes, se impor punições. Muitas delas se arrependem e agora não tem como voltar atrás, ou muitas vezes não tem como mais acessar essas crianças. Portanto, o amor dessas mães que entregam esses filhos, ele só pode ser visto, a gente só consegue acessar esse amor dessas mães por esses filhos que elas entregam através do seu sofrimento, através da sua dor, através da sua culpa e muitas vezes através de um processo de autopunição, de adoecimento, né? Portanto, essas mães, o ato da entrega desse filho é um ato de muito sofrimento, de muita dor. E, em últimas palavras, para que o filho viva, ela assume e carrega todo esse peso, esse sofrimento, essa culpa, esse desprezo que essa pessoa tem dentro da sociedade, muitas vezes. E por quê? Porque essas pessoas, na superfície, são vistas como más mães. Ou como se uma mãe que tivesse amor por um filho jamais teria condição ou coragem de doá-lo. Mas é exatamente o contrário. Muitas vezes, exatamente porque ela tem uma consciência
de que ela não tem condição de dar algo a essa criança, que faz ela doar esse filho. Então, ela abdica de um direito que ela tem em prol da sobrevida e de uma melhor condição desse filho. Mas, na superfície, essas mulheres são vistas como pessoas más, pessoas frias e insensíveis. Mas isso não é a verdade. Toda vez que nós olhamos para esse tema dentro de uma constelação, nós podemos ver claramente toda a dor, todo o sofrimento, ou, em outras palavras, nós podemos ver claramente o amor que essas mães têm por esses filhos que entregaram para adoção, através da dor e do sofrimento. Portanto, o amor, ele se expressa de várias formas. Ele não se expressa só através do carinho, do afeto, do se doar. Muitas vezes o amor se expressa, como por exemplo na perda de alguém, através do luto, da dor, do sofrimento, ou também, outras vezes, da culpa, da tristeza, da doença, da autopunição. Então, atrás disso, o que existe é um amor, né? Um amor de expiação, um amor de sofrimento. Mas isso é amor. Isso é um amor que adoece, mas é amor. Um amor que aguarda, um amor que espera por um processo de purificação, como Bert costuma chamar. Então, olhar sistemicamente para esse aspecto, essa faceta da adoção, que é a mãe biológica, requer que a gente abdique dos nossos julgamentos, dos nossos valores morais, das nossas crenças, para que a gente olhe e possa acessar o que realmente existe por trás dessas mães. Bom, esse é o primeiro olhar. Isso é um olhar sistêmico para essas mães biológicas e pais biológicos. Não falamos muito do pai, mas tudo que nós falamos da mãe, também nós falamos do pai. O pai também vive esse sofrimento, o pai também vive esse peso, o pai também vive essa situação onde ele não sente que ele tem condição. E, enfim, tudo que falamos da mãe, também falamos do pai. Mas é que, em última instância, na maioria das vezes, essa decisão acaba sendo da mulher, da mãe. Bom, então agora eu gostaria de falar sobre um olhar sistêmico sobre os pais que adotam, os pais adotivos. As pessoas que adotam. Aí também existe um pensamento comum e frequente sobre as pessoas que adotam as crianças. E ao contrário do pensamento frequente das mães biológicas, que elas são as más mães, existe o oposto disso também em relação às pessoas, as mães que adotam as crianças. E aí existe um pensamento frequente, e o pensamento frequente disso é o contrário, que as pessoas que adotam uma criança, essas sim são boas pessoas. Essas são pessoas que realmente amam e que têm condição, e são pessoas muito boas, e pessoas muito amorosas, pessoas que estão fazendo uma grande façanha por uma criança que está precisando de um lar ou precisando de um cuidado. Então, da mesma forma que existe um pensamento comum e frequente sobre as mães biológicas, existe também um pensamento comum e frequente sobre as mães ou os casais que adotam. E uns tendem a ser vistos como maus e os outros tendem a ser vistos como bons. Uns são vistos como os que entregam os filhos, pessoas que não amam, e os que adotam como as pessoas que amam.
E, de novo, isso também não é um pensamento verdadeiro. Não porque essas pessoas que adotam não são boas pessoas, não por isso. Mas porque muitas vezes o motivo que leva essas pessoas a adotarem não são motivos legítimos que justificam essa adoção. Muitas vezes, nos processos de adoção, o que leva essas pessoas a adotarem não é necessariamente um ato de amor direcionado para a criança. Eu vou me explicar melhor sobre isso. Quais são os motivos que levam pessoas a adotarem um filho? Né? Quais são os motivos que existem por trás disso? Podem existir muitos motivos. Inclusive, um motivo legítimo, que é aquele que normalmente leva ao sucesso num processo de adoção. E o motivo legítimo que tende a trazer sucesso num processo de adoção seria essas pessoas elas se sentirem tão plenas de tudo que recebeu dos seus pais, elas sentirem que elas são tão ricas e têm tanta disposição e tanto amor dentro de si, que elas estão dispostas a dar e a doar o seu tempo, o seu amor, o seu dinheiro para uma criança que precisa de cuidados. Então, quando uma adoção ela é feita através desse olhar, o olhar dessas pessoas que adotam, de fato, é um olhar voltado para a criança. Eles, de fato, estão olhando para a criança, de fato, eles estão interessados no bem-estar da criança e vão fazer de tudo para que essa criança fique bem. Vão fazer de tudo para que essa criança tenha o melhor. Porque o foco deles, o olhar deles é voltado para a criança, para esse ser que é o centro desse tema, do processo de adoção. Então, são pessoas que estão dispostas a fazer tudo o que essa criança precisa, são pessoas que estão dispostas a dar tudo aquilo que essa criança necessita, e são pessoas que não estão voltadas para o seu interesse pessoal, e sim são pais que estão dispostos a fazer o melhor para a criança, mesmo que isso não seja o melhor para si. Por quê? Porque o olhar deles é para a criança, para a necessidade e para as prioridades da criança. Porém, a realidade é que não são todas as pessoas que estão numa fila de adoção ou que pleiteiam cuidar de uma criança que precisa de cuidados, que tem esse olhar. Ou seja, o que significa isso? Significa que muitas vezes o real motivo que faz uma pessoa a querer adotar uma criança não é uma necessidade de dar amor, afeto, carinho. Muitas vezes o que leva uma pessoa a uma adoção pode ser motivos, às vezes até leviano. Por exemplo, às vezes o casal não pode ter filhos e o casamento está correndo risco. E, portanto, muitas vezes casais recorrem a uma adoção para tentar salvar o casamento. E quando uma adoção é feita baseado nesses pensamentos e nesses impulsos, o olhar dessas pessoas está na criança ou está no casamento? É claro que quem adota para tentar salvar o casamento, o olhar deles não é na criança, e sim no casamento. E, portanto, quando a gente olha sistemicamente para essas situações, essas pessoas que adotam, elas não olham para a criança, elas não cuidam da criança. A criança muitas vezes se torna um peso, muitas vezes essa criança se torna um estorvo. Por quê? Porque
Eles buscam essa criança para salvar um casamento e agora eles têm dois problemas. O casamento, que vai permanecer em crise, e normalmente agora o trabalho que essa criança vai dar, em função dessa criança não se sentir vista, não se sentir atendida nas suas necessidades essenciais. Portanto, são crianças que chegam e não encontram necessariamente um ambiente de amor, um ambiente de receptividade, e essas crianças sentem isso. Então, portanto, essas crianças, elas reagem muito fortemente a essa nova casa, e com isso são crianças que começam a dar muito trabalho. Então agora temos uma família ou um casal que pega uma criança para salvar um casamento, e essa criança traz mais problemas e mais dificuldades. E aí, nesse ponto, muitas vezes, o que os casais fazem? Querem ver a criança. Por quê? Porque eles não têm, de fato, uma disposição legítima que faz eles olhar para a criança. E sim, usam a criança para tentar salvar um casamento. Isso é uma maldade? De forma alguma isso é uma maldade. A única questão é que o amor dessas pessoas que adotam nessa circunstância é um amor que não é só dirigido para a criança, é um amor que está sendo dirigido para o parceiro ou para a parceira. Portanto, a direção desse amor não é em relação à criança. A disponibilidade desse amor não é voltada para a criança. Então, não se tratam de pessoas más, mas só que o motivo que está por trás do processo de adoção não são os melhores motivos, e isso tende a levar a um fracasso. Outras vezes, o que leva pessoas a adotar, casais a adotar uma criança, é o fato deles terem perdido um filho. A dor da perda de um filho, muitas vezes, faz com que casais adotem uma criança para substituir essa criança que morreu. Muitas vezes querendo dar até o mesmo nome, ou muitas vezes nem olhando de fato para essas crianças. Em outras palavras, eles olham através dessa criança para o filho que morreu. E com isso, essa criança ela nunca se sente de fato vista, porque ela está ocupando o lugar de uma criança que morreu. E, portanto, essa criança ela não sente que ela é vista, porque esses pais, eles no fundo esperam encontrar nessa criança que foi adotada o seu filho legítimo. E, portanto, é lógico que essa criança ela vai viver uma confusão, ela vai dar trabalho. Por quê? Porque o motivo real que levou, de novo, essas pessoas à adoção não é aquela criança que está precisando de algo, e sim eles que querem, por muita dor, por muito sofrimento da perda de um filho, tentar amenizar a dor que eles sentem. Então, de novo, não são pessoas más, mas sim são pessoas que direcionam o seu amor para quem? Para o filho ou para a filha que morreu. Então, esse pode ser um motivo que também tire força e possa trazer grandes complicações no processo de adoção. Claro, existem outros motivos ainda. Alguns, impressionantemente, até levianos, né? Então, assim, por exemplo, uma mãe sempre quis ter uma menina e ela tem lá agora 3 filhos, 3 meninos. Mas ela não abre mão de ter uma menina, mas não pode mais ter filho e já tem 3 meninos. Então agora ela quer adotar uma menina, porque como ela sempre sonhou em ter uma menina ou um menino, então agora o que define o interesse dela pelo processo de adoção
é puramente uma questão do sexo da criança. Ou seja, isso não demonstra disponibilidade real dessa pessoa, e sim, muitas vezes, uma necessidade de realizar um sonho ou um desejo, né? E que muitas vezes está ligado ao sexo da criança. E porque eles simplesmente não têm um filho, ou sempre desejaram um filho de um determinado sexo e não puderam ter. Então, de novo, não se trata de maldade, mas sim da quem e a forma que essas pessoas direcionam esse amor. Então, em últimas palavras, ou em outras palavras, todo o processo de adoção, ele só tem sucesso quando, partindo do ponto de vista daqueles que fazem adoção, quando eles o fazem pelo melhor motivo, pelo motivo legítimo, que é uma necessidade de dar, cuidar e expressar amor. Mas é um fato que nem sempre isso é feito por esses motivos. E, portanto, geralmente é o que está por trás de muitos processos de adoção não obterem sucesso e, pelo contrário, terem muitas dificuldades. Bom, então agora quero falar sobre o outro aspecto disso tudo, que é os aspectos legais ou jurídicos que tem atrás disso. Cabe, na maioria das vezes, ao judiciário ou às instâncias ligadas a isso, realizar e concretizar esse processo de adoção, né? As assistentes sociais, os juízes, enfim, todas as pessoas, os advogados, todas as pessoas envolvidas nisso. Portanto, essas pessoas, ou vocês, né? Estamos falando de vocês, vocês desempenham um papel fundamental e essencial nesse processo, né? Porque vai chegar a vocês, pessoas interessadas, e vocês vão ter que avaliar todo esse processo. Então, vocês terem um olhar sistêmico para tudo isso, ou às vezes mesmo até a utilização da constelação para ver qual é o lugar onde essa criança fica mais seguro, vai ser decisivo no destino dessa criança. Isso vai ser decisivo para o futuro e para o destino dessa criança. E olhar para essa criança de forma sistêmica é vocês contemplarem todos esses aspectos, tirarem essa ideia da mãe biológica má ou dos pais adotivos bons e se expor e tentar sentir e ver, e a constelação é extremamente útil nesse momento, aonde que é o lugar que a criança vai ter mais segurança, qual é o melhor lugar para essa criança ter segurança. E via de regra, o melhor lugar para a criança, o lugar onde ela fica mais segura, é na família de origem. Se os pais não podem, se a mãe não pode e não quer, essa criança deveria tentar ser levada ao pai. Se o pai não quer, ou não pode, ou não existe, essa criança deveria ser levada aos avós. Se eles não existem, ou não podem, ou não querem, então essa criança deveria ser levada aos tios, tanto de um lado como de outro, sempre começando pela família da mãe e depois pela família do pai. Então, a adoção seria, em último caso, por pessoas de fora, seria a última opção. Porque, via de regra, o lugar onde a criança se sente mais segura e mais protegida é dentro do seu sistema de origem. Se não são com os pais, pode ser com os avós, pode ser com os bisavós, ou pode ser com os tios, né? E, geralmente, ela dentro da família, ela vai se sentir dentro do seu sistema. E dentro de uma outra família, ela vai estar sempre deslocada desse sistema. Porque na alma, ela pertence a um sistema, o seu sistema biológico. Na alma, ela pertence a isso. E mesmo que nunca contarem para ela que ela é adotada, ela, no fundo, sempre, na sua alma, ela se sente perdida e deslocada de algo do qual ela pertence, de algo do qual ela é originária. Portanto, olhar para a criança, para o lado da criança, é a gente tentar entender
qual é o lugar seguro, ou lugar mais seguro para essa criança. E por incrível que pareça, a princípio, normalmente é na família biológica. Outras vezes, por muitas circunstâncias, pode ser, de fato, naqueles pais que estão disponíveis para adotar. Mas quero fazer uma ressalva, especialmente crianças que às vezes crescem dentro de instituições, muitas vezes o melhor lugar para ela permanecer também é dentro da instituição, porque foi ali que ela criou um novo vínculo. Especialmente crianças que passam anos dentro de uma instituição, muitas vezes a própria instituição se torna um lugar mais seguro para ela, que foi onde ela encontrou muitas vezes carinho, criou vínculos com as pessoas da instituição, se sente segura. Foi ali, muitas vezes, que ela encontrou um novo lar. Então, eu já fiz constelações onde se mostrava o lugar mais seguro para a criança permanecer dentro da instituição, que lá era o lugar que traria menos consequências ruins depois dos traumas que a criança já sofreu para o processo de ser doada. Portanto, quando nós vamos lidar com esse tema, é extremamente importante que a gente desenvolva um olhar desprovido de moral, desprovido de conceitos, para que a gente possa, especialmente vocês, que em última instância são as pessoas que definem isso, ou que estão envolvidas nesse processo, de tentar entender quais são os verdadeiros motivos desses pais que querem adotar uma criança e aonde essa criança ficaria mais segura, e também tentar ver se não existe alguém da família de origem que aceitaria ou que receberia essa criança. Então, quando uma pessoa que está disposta por amor a cuidar de uma criança e que olha de fato para a necessidade da criança, ela muitas vezes, ao pegar essa criança, ela leva essa criança novamente de volta aos pais biológicos ou à família de origem e oferece ajuda, muitas vezes financeiras, quando essas famílias, o motivo que faz essas famílias entregarem a criança são motivos ligados a situações drásticas financeiras que não tem condição. Então, uma pessoa que olha de fato para a criança, ele não quer nem ficar com a criança, mas ele quer apoiar o melhor para essa criança. E muitas vezes o melhor é essa criança ser criada por alguém da família de origem e eles apoiando financeiramente ou apoiando com educação. Então, amar essas crianças, estar disponível de fato para essas crianças, é sempre buscar o melhor para elas em primeiro lugar. E é claro, se não tem como, ou se não é possível essas possibilidades, então agora essa pessoa deveria passar por um período onde ela teria a honra, né, de cuidar dessa criança. E o Bert, ele defende sempre, a princípio, não direto o processo de adoção, mas sim a tutela. Então, essas pessoas tomariam a tutela e, por um tempo, cuidando dessa criança e sendo observada, viria se essa pessoa é realmente digna de ter esse presente, que é essa criança, né? E aí, com o tempo, se essa pessoa de fato tem esses cuidados, essa disposição, então aí talvez ela ganharia o direito de adotar essa criança. Portanto, desenvolver um olhar sistêmico significa a gente olhar para todos os aspectos, sem julgamento, e onde nós, no nosso olhar, nós incluímos todas as pessoas envolvidas nesse processo. E quando nós o fazemos com amor,
né? Quando vocês fazem isso com amor, porque são pessoas que podem estar envolvidas nesse processo, via de regra, vocês vão achar a boa solução, o bom lugar para que essa criança possa estar segura, para que ela de fato possa ser recebida com amor, para que ela possa ser cuidada com amor e para que as suas necessidades sejam de fato vistas e supridas. Mas isso só é possível quando nós incluímos todas as pessoas envolvidas nesse processo. Isso só é possível quando a gente abre mão desse conceito de que uma mãe que entrega um filho é uma mãe que não ama um filho. E também é importante que a gente abra mão desse conceito de que todas as pessoas que querem adotar, elas o fazem por amor. Nem sempre. Às vezes fazem por outros tipos de interesse que não é falta de amor pela criança, mas é porque elas direcionam o amor delas num processo de adoção para outras pessoas, para casamento, para filhos perdidos e etc. Então, desenvolver esse olhar, realmente eu acredito que ajudaria a todos vocês a achar boas soluções, e as boas soluções normalmente trazem harmonia, e traz força, e traz paz para todos os envolvidos, sejam os pais biológicos, seja aquelas pessoas que adotam, seja vocês que têm que tomar essa difícil decisão e se tornam corresponsáveis diante de todo esse processo e, principalmente, o foco central do tema, que é a criança. Aquela que, de fato, é inocente, indefesa e necessitada e precisa de algo, de alguém para sobreviver. Bom, isso é uma pequena abordagem sobre os aspectos importantes a serem vistos sobre esse tema dentro da adoção. E eu gostaria agora de abrir espaço para que a gente possa conversar. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem colocar algo, eu acho que pode ser um bom momento para que a gente possa compartilhar, trocar experiência. Renato, nós temos algumas perguntas e eu acho que nós temos tempo, né, para responder algumas. Claro. Posso colocar já a primeira, Renato? Sim, Keila, sim, por favor. Qual a solução se o pai biológico não sabe da existência do filho? A boa solução para uma situação como essa seria tentar informar, se vocês que são da área do judiciário, que tem esse poder, a boa solução seria vocês tentar informar esse pai que ele tem um filho. Essa é a boa solução. Muitas vezes, realmente, os pais não sabem, e ao ser negado isso a eles, eles também ficam sem a prerrogativa de poder decidir. E muitas vezes esses pais, ao saber da existência desses filhos, eles realmente se interessam. E se não eles, a mãe deles ou um tio, e muitas vezes essa criança pode ser acolhida e assim permanecer dentro da família de origem. Então, seria importante que ele fosse avisado sobre isso. Ah, mas a mãe não quer. Bom, aí seria importante colocar que o pai tem tanto direito sobre a criança como a mãe. E que, portanto, o pai tem o direito de saber, assim como a criança também tem o direito de saber quem são os seus pais. Então, eu acho que vocês, com amor, poderiam exercer esse direito, colocar isso de forma clara para essa mãe que muitas vezes não quer isso, que o pai saiba quem é. Os pais têm direito de saber que são pais, assim como os filhos têm um direito de saber quem são seus pais.
acima das prerrogativas ou dos conceitos ou preconceitos que essa mãe possa ter nessa situação. A mãe, os pais também têm direito, assim como as mães. Obrigada. No caso de uma adoção de crianças vindas de outros países, Renato, teria algum aspecto sistêmico em especial, nesse caso, para ser observado? Sim. Assim como no Brasil, que às vezes crianças são subtraídas dos pais e entregues a comércio, crianças, muitas vezes nesses países pobres também isso é feito. Ou seja, muitas vezes crianças elas são subtraídas das suas famílias e elas não foram entregues, elas foram de fato subtraídas. Então eu acho que olhar para esse aspecto, né, e pesquisar esse aspecto, eu acho que é algo muito importante que vocês da área, né, poderiam dar uma atenção. Fora isso, é claro, ela vai estar inserida dentro de uma outra cultura, ainda mais longe, distante das suas origens. Mas, basicamente, isso tem o mesmo efeito de quando ela é subtraída, retirada da sua família de origem, não importa por qual motivo. O efeito, a princípio, é o mesmo, que é sempre muito traumatizante, né? Renato, nós temos mais uma pergunta, depois eu vou passar para a Roberta, acho que eu tenho algumas também. Na visão sistêmica, seria necessário contar para a verdade para o filho adotado? Sim. Todo ser humano tem o direito de saber quem são os seus pais. E não importa quem eles sejam. Negar a uma criança o direito dela saber quem são os seus pais é infringir uma lei básica da vida, né? Todos nós temos um pai e todos nós temos uma mãe. E todos nós, na verdade, viemos de um pai e de uma mãe. E nós temos o direito de saber quem são esses pais. Então, o Bert sempre foi muito enfático nisso. E quando você nega esse direito a uma criança, você internamente está perdendo o direito de ter o respeito dessa criança. Então, os pais que adotam uma criança e não contam a ela sobre a sua origem, sobre os seus verdadeiros pais, intrinsecamente é como se eles perdessem o direito de ter o respeito dessa criança, porque eles se colocam acima. Eu sei que é contundente isso que eu estou colocando, mas eles se colocam acima de um direito como ser humano que essa criança tem de saber quem são seus pais biológicos. Por mais dramático e difícil que seja a vida deles, mas é um direito. É um direito. Obrigada, Renata. A Roberta, acho que tem mais perguntas, Roberta? Tem várias perguntas. Primeiro, vários agradecimentos e muita manifestação de carinho no YouTube. Mas uma das perguntas que estão aqui intrínsecas também em relação a isso, de falar sobre a questão dos pais biológicos, uma que surgiu foi se os irmãos, como contar para os filhos, né, que existem esses irmãos que são adotados ou não. E uma outra pergunta, Renato, é sobre o processo de adoção, porque é tão demorado. A gente sabe que tem um olhar aí jurídico nesse sentido, mas na questão sistêmica, como você vê a burocracia, às vezes, dos processos de adoção e o papel das famílias acolhedoras? Os irmãos, começando pela primeira parte, os irmãos de uma criança adotada, né? Eles também têm direito de saber que aquela criança
a origem dela, os pais dela são outros pais. E é claro que isso deveria ser feito de uma forma natural. A forma normalmente mais saudável é a forma natural e de que isso aconteça naturalmente desde o início. E, portanto, isso é recebido também de forma natural. Claro, dentro de uma linguagem adequada da idade dessas crianças, ou da ordem que tudo isso chega. Portanto, isso deveria ser dito de uma forma muito simples, muito natural, e dentro da linguagem adequada para a idade que isso estaria acontecendo. Com relação aos processos burocráticos que existe dentro do judiciário para o processo de adoção, eu não sei exatamente todos os trâmites e todos os processos, e acredito que talvez até exista alguma diferença de região, ou de estado, ou de país para esses processos. Mas eu acredito que muitos desses processos eles são extremamente importantes e úteis, porque eu sei que em muitos casos existem os assistentes sociais que fazem essas avaliações, que fazem visitas, que tentam entender o perfil dessas pessoas que estão disponíveis para receber uma criança. Mas tudo isso talvez pudesse ser muito mais simplificado quando se pudesse entender sistemicamente qual é o melhor lugar para essa criança. Eu acho que isso encurtaria muito os processos. É lógico que quando as pessoas vão ser entrevistadas numa lista, né, de pais que estão à espera de uma adoção, eles vão contar uma história. E não necessariamente a história que eles contam é verdadeira, né? Mas, quando a gente coloca isso dentro de um campo sistêmico, né, dentro de uma constelação, nada pode ser escondido. Se essas pessoas estiverem realmente disponíveis e olhar com amor, a criança imediatamente vai ficar segura lá. E por mais que eles tenham uma linda história ou se mostram muito disponíveis, também numa constelação se mostra imediatamente se eles olham de fato ou não para essa criança e se ela vai estar bem lá ou não. Então, eu acho que a constelação ela poderia ser muito utilizada nesses processos como mais um elemento de avaliação e que poderia ajudar muito vocês no processo de tomada de decisão. E eu não sei se existe mais uma parte da pergunta nessa, porque parece que tinha da família acolhedora, mas eu acho que da família acolhedora você já falou bem aí de ver a questão sistêmica, né? Fica muito inerente a isso também. E aí a última pergunta, até por conta do nosso horário aqui, é em relação a quando a família coloca em risco essa criança, né? Como a gente, nesse olhar sistêmico, então a criança é retirada dessa família e aí vai para a adoção. Como que a gente pode olhar para essas questões também? Seria da mesma forma. Quando uma criança ela está correndo risco com o pai, com a mãe, não importa por qual motivo, e vocês são obrigados pela circunstância a retirar essa criança para garantir a segurança dela. De novo, o primeiro caminho seria não entregar ela à adoção. O primeiro caminho melhor seria tentar levar ela para dentro da família, para outras pessoas dentro da família que poderiam assumir essa criança. Ela só iria, a princípio, para adoção caso não existisse alguém dentro da família que poderia assumir uma responsabilidade sobre essa criança, seja os avós, seja tios, ou seja, enfim, alguém da família. E quando não existir alguém dentro da família, aí talvez, talvez vocês deveriam ir lá para essa lista, né? Para
essa linha de adoção. Esse seria... Sempre a gente busca o olhar mais seguro para ela. Via de regra, eu não posso falar que 100% das vezes, mas na grande maioria das vezes o lugar mais seguro é dentro da família, mesmo que esteja com outro ente da família. Uhum. E acho que a última pergunta aqui nossa é, nos casos que a adoção já foi efetivada e que existem problemas, né? Então, você falou um pouquinho desse peso da criança nas famílias que houve adoção, enfim. Qual que é o olhar? O que a gente poderia, de alguma forma, falar e trazer uma luz para essas pessoas que estão vivenciando isso? Acho que foi essa a pergunta. Sim, ótima pergunta, Roberta. Quando uma criança está tendo problemas no processo de adoção, significa que alguma dessas leis foram violadas. Significa que na maioria das vezes os pais biológicos não são vistos, ou que é negada a essa criança um impulso e um desejo em direção aos pais ou à família biológica. Portanto, muitas vezes também dá problema porque essas crianças foram adotadas exatamente para salvar o casamento, e aí ela não é vista. Então, quando vocês estão diante de uma adoção com problema, significa que existe uma dinâmica por trás disso, aonde a criança ela sente que existe essa desordem. Ela sente. Então, todo o processo de adoção com problema ou com dificuldades é um sintoma de que algo não foi visto, de que algo não está sendo contemplado, ou que está sendo excluído desse contexto pessoas essenciais, ou que os verdadeiros motivos para adoção não foram os melhores motivos, ou que está se negando a essa criança um direito que ela tem. Então, as dificuldades, as crianças com problemas no processo da adoção, são a denúncia de que tem uma desordem sistêmica por trás disso tudo. E dá problema mesmo. E a grande maioria dos casos dá problema. Mas é por quê? Porque não se levou em consideração todos esses aspectos. São pais que estão lá para salvar casamento, são pais que estão lá para pôr a criança porque quer uma menininha ou quer um menininho, ou são pais que estão lá porque tem um desejo de suprir um filho que morreu. E é lógico que essas adoções vão dar problema. É lógico que essa criança vai sentir que ela não é vista, é lógico que ela de fato não é vista, e é lógico que ela vai dar problema. Claro que vai dar problema. Sem dúvida. Sem dúvida. Renato. Oi? Às vezes essa criança foi roubada, né? E é entregue, né? E aí não dá problema, e aí ela volta para uma filha dela. Então, todos esses aspectos. Por isso que eu digo, uma constelação, muitas vezes, expressa em 15, 20 minutos, mostra exatamente qual é a dinâmica que está por trás disso. E é interessante você trazer isso, porque aí a gente vê os reflexos, às vezes, em outras áreas, né? Então, eu já percebi, por exemplo, conflitos na área de processo de inventário, porque a gente estava falando de uma herança. E como você bem nos disse, né, não é herança material, mas é herança imaterial que nós nos conectamos com pai e mãe. Então, aquele filho em conflito, que era o adotivo, ele não era visto. Então, assim, o quanto é importante ter essas informações. Eu queria aqui trazer aqui o livro, que é o do Renato, sobre a adoção, trazer a capa. Falar que no descritivo depois a gente vai colocar todo o currículo, né, do professor, o Instagram, para quem quiser acompanhar os trabalhos. Agradecer imensamente a sua disponibilidade, como sempre, né, quando nós estivemos junto com você, a disponibilidade de trazer essa informação de forma tão profunda. Agradecer a cada um que participou aqui
pelo canal do YouTube fazendo pergunta, talvez todas não foram respondidas, mas a gente trouxe de alguma forma algo que a gente achou mais pertinente aqui. Quem quiser depois se aprofundar no tema, pode ler o livro ou procurar o trabalho do professor. E eu queria ver se alguém quer falar mais alguma coisa para a gente ir encerrando, então. Depois eu vou passar a palavra aqui para a vice-presidente da OAB Itaquera, que está aqui presente sempre. Como eu disse, a nossa diretoria é sempre atuante e sempre participando. Algum colega quer trazer mais alguma reflexão aqui das comissões? O pessoal está quietinho. Então, eu vou passar, Renata, agradecer então aqui a sua participação. Eu vou passar então a palavra para a doutora Isabel Barros, que é a vice-presidente. E aí a gente pede para ela falar as palavras final e depois você encerra trazendo alguma coisa que você queira deixar para o público, né, que está aqui ao vivo com a gente, e depois quem vai assistir. Doutora Isabel. Obrigado, Roberto. Boa noite a todas. Agora, só um instantinho. Boa noite a todas, todos. Cumprimentar também a quem nos acompanha pela rede social, pelo YouTube. Cumprimentar a doutora Roberta, que organizou essa jornada, a todas e todos presentes na sala. A gente já se encontra em alguns momentos aí que a Roberta tem proporcionado. Também cumprimentar o doutor Renato Bertatti. Eu não consegui acompanhar desde o início, peço desculpas porque nós estamos tendo uma semana jurídica, eu fiz a abertura lá, daqui a pouco faço o encerramento também, mas não poderia deixar de vir acompanhar aqui vocês. Que tema muito profundo esse, e assim, eu já vi vários assuntos sobre o direito sistêmico, mas não tinha encontrado esse ainda. E eu fiquei bastante tocada com o que eu ouvi aqui. E confesso, depois eu vou buscar isso no YouTube, que eu sei que vai ficar gravado para conseguir assistir na íntegra. Doutor Renato, é uma satisfação tê-lo conosco. Somos gratos pelos seus ensinamentos, pela sua partilha. E fica o convite aí, foi tão bom, fica o convite para que a gente consiga realizar outros encontros também, porque o tema é extremamente relevante e faz muito sentido e talvez responda diversos questionamentos, né, para essas crianças que são colocadas nessa condição, e muitas vezes como se fosse um pequeno troféu, ou um pequeno, substituindo, não é, tentando tapar o buraco de alguma frustração. E acho que tem muito a aprofundar, a se questionar sobre isso, e para quem está no direito, né, para quem atua principalmente nas varas de família, são muitas questões, um outro olhar, né, para essas crianças nessa situação. Gratidão a cada um de vocês. Acho que a Roberta, não sei se ela vai ainda querer falar, mas se não, eu agradeço aí pela organização da jornada, Roberta, e essa Comissão de Direito Sistêmico aí que só tem alavancado e feito essa conexão de pessoas tão perto, a gente está tão perto, tão longe, mas estamos todos conectados. Obrigada. Obrigada, doutora Isabel. E é verdade, né? Porque aqui no nosso encontro a gente tem capital, interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tudo junto em conexão aqui, bem harmoniosa aqui. Eu vou então passar a palavra para o Renato para fazer as suas considerações finais. Enfim, eu acho que em nome de todo mundo a gente agradece imensamente, profundamente. E falar também para o pessoal acompanhar, porque a gente vai ter outros colegas participando aqui também, palestrando, então vocês fiquem ligados aqui no canal. Bom, o destino das crianças adotadas é um destino pesado. Passar por esse trauma
no início da vida é algo que vai ter um impacto profundo na vida dessa pessoa. Porém, associado a todo destino difícil e pesado, existe sempre grandes presentes. E esses presentes, essas pessoas, elas podem acessar, essas pessoas que são adotadas, quando elas podem, lá no seu coração, ser grata pela vida que recebeu dos seus pais e também ser grata por aqueles que os receberam. Portanto, esse presente, ele só acontece quando o amor volta a fluir no coração dessas pessoas que passaram por essa experiência tão difícil. Ou seja, o amor tem essa possibilidade, essa capacidade de curar feridas. E não só isso, como ele nos possibilita acessar uma força de cura e transformadora dentro de todos nós. Eu quero agradecer a todos vocês, a todas as comissões, por esse convite. Quero dizer que eu fiquei muito tocado de ver a união de vocês e a organização em poder estar divulgando temas importantes ligados a toda a área do direito. E quero desejar a todos vocês e também a todos que estão nos assistindo tudo de bom e que a gente possa fazer desse momento tão único que o mundo vive algo bom disso tudo. E desejar a todos boa noite e dizer que eu estou muito grato e honrado de estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Gratidão, professor. Gratidão a todos os colegas. Uma ótima noite e até breve. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Alguém mais? Pode abrir os microfones para a gente dar tchau, gente? Tchau, Renato. Gratidão. Foi ótimo, foi lindo. Gratidão, Renato. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Renato. Muito obrigada pelos ensinamentos. Foi muito bom ver você aqui hoje. Até a próxima. Gratidão, foi maravilhoso, viu? Estou muito feliz. Foi um prazer, gente. Uma honra. Tudo de bom a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todas as comissões aí, Petrópolis, Poços de Caldas, Vargem Grande Paulista, Santos, Franca, Petrópolis, Obrigada. já falei Ribeirão Preto. Um abraço aí a todos vocês. Abraço, obrigada. Obrigada aí pela partilha. Obrigada, Vera. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, gente, deu tudo? Ah, saiu do YouTube. Peraí. Peraí, cancela aqui também.